Olá pessoal, nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre um segundo tipo de compressão, diferente do que a gente viu no vídeo anterior, na aula anterior, onde a gente entendeu muito sobre a compressão do tipo lossless, ou seja, sem perda. Neste vídeo eu quero abordar com vocês o tipo de compressão com perda. Ou seja, compressão onde você vai ter algum tipo de perda, seja na resolução, seja na qualidade visual, seja na profundidade da cor, enfim, algum tipo de perda para que a imagem reduza seu tamanho. Neste caso, eu vou abordar com vocês um algoritmo que faz a compressão e transforma o arquivo em um formato mais propício a que ele se torne menor, chamado WebP. É um formato de arquivo de imagem que possibilita que a gente tenha imagens muito menores por uma série de razões, e este formato possibilita tanto compressão lossless, ou seja, sem perda nenhuma, quanto lossy, ou seja, com compressão com perda. E a gente vai, neste vídeo, abordar a lossy, ou seja, a gente vai ter algum tipo de perda para que essa imagem se torne menor. Tudo bem? Então vamos para o vídeo. Bom, e neste vídeo eu quero falar com vocês um pouco sobre compressão do tipo lossy, ou seja, compressão que você vai perder algum dado, e basicamente eu vou utilizar um algoritmo que faz a compressão tanto da qualidade da imagem quanto da resolução dela e faz a formatação para um tipo de imagem que tem a possibilidade de deixar menor o arquivo, que é o WebP, que é muito mais eficiente para compressão do que JPEG, do que PNG, e basicamente é isso, ok? E para isso eu já deixei separado um arquivo, que é uma imagem aqui, que ele tem quase 3 megas, o que para padrões de imagem é bastante alto. Então eu vou querer utilizar essa imagem para poder comprimir ela e deixar ela o menor possível, tudo bem? Então vamos começar aqui entendendo o nosso código, tá? Primeiro a gente vai ter que criar um buffer read. Então eu vou pegar aqui basicamente um image.io, ou seja, input/output, e aí eu vou fazer o read dele. Então eu vou pegar aqui este objeto, vou ler um arquivo no seguinte path. Depois eu vou ter o mesmo objeto, buffer image, que vai ter como parâmetros a largura e a altura passadas como parâmetro. E eu vou pegar o arquivo mapeado e eu vou pegar o type dele. O que é o type? O type é basicamente esses caras aqui, ó. É o tipo, como diz o próprio nome, o tipo de imagem que ele é. Se ele é um RGB, ARGB, assim por diante. Depois eu vou criar aqui um graphics 2D com o objeto anteriormente criado. E o que é um graphics 2D? Ele é basicamente um conjunto de ferramentas que a gente pode utilizar para fazer manipulação de imagens. Então, nesse caso aqui, eu vou utilizar a ferramenta de Draw Image, ou seja, desenhar uma imagem. E para isso, eu vou ter que passar aqui a imagem, claro, e eu vou pegar aqui o Get Scale Instance, onde eu vou passar a largura e a altura, e eu vou passar a maneira como eu quero que seja feita essa compressão. E a maneira como eu quero que seja feita essa compressão é smooth. Smooth significa que vai demorar mais, mas que vai ter uma qualidade maior. E aqui a gente tem algumas outras opções. Por exemplo, a gente tem a opção Default, a gente tem a opção Fast, que vai priorizar a velocidade em detrimento da qualidade, a Smooth, que eu já falei aqui, a Replicate, que vai replicar os pixels, e a Scale Area, onde basicamente ele vai tirar uma média dos pixels para poder fazer a replicação.
mas o que a gente vai utilizar é o Scale Smooth, para deixar uma qualidade um pouco melhor, ok? E aqui vai ser o X e o Y, então lembrando, é um gráfico 2D, como diz ali. Então no gráfico 2D, imaginando aquelas gráficos de X e Y, de vertical e horizontal, o 0 e o ponto 0 de X e Y é o centro. Então, eu vou centralizar a imagem. É basicamente isso que quer dizer esse 0, 0. X, 0, Y, 0, centro do gráfico. E aqui esse nulo é basicamente um rastreador de progresso, do progresso da execução, que aqui eu não vou precisar. E depois eu vou fazer o processo de escrever essas alterações de um arquivo WebP dentro de um image writer dentro do output dele. E aqui nessa parte eu vou ter que fazer a parte de escrever o arquivo dentro do output. Eu vou ter que criar o arquivo do output, basicamente. Vou criar uma variável para o ImageWriter, que vai ser quem vai fazer a operação. E eu vou pegar o ImageIO, que eu já expliquei anteriormente. E eu vou pegar um getImageWriter by meme_type. O que é isso? O que é essa coisa toda aí? Então, getImageWriter. Eu vou obter o ImageWriter, que é a ferramenta para a gente manipular as imagens, tá? By meme_type. Meme_type é uma maneira de você delimitar que tipo de arquivo vai ser usado. Por exemplo, eu tenho na seguinte notação: o tipo de arquivo, que no caso é uma image, e eu tenho o subtipo, ou então a extensão, que é WebP. Em outros casos, por exemplo, eu posso colocar image JPEG, image PNG e assim por diante. Eu tenho o tipo do objeto e a extensão, basicamente. E aí esse objeto aqui, ele vai me retornar um objeto que tem dentro dele o next. E é dentro do next que vai estar o output. Então eu vou até executar isso aqui para vocês verem o que eu quero dizer. Mas basicamente esse objeto aqui, até aqui, ele vai retornar um objeto, tá? E esse objeto, ele vai ter dentro dele algumas opções. E uma delas é o next. E dentro do next vai ter o output que a gente precisa para poder obter o nosso caminho e escrever essas informações, tá? Eu vou executar só para a gente ver o que acontece aqui. E antes de continuarmos, eu gostaria de falar rapidinho com vocês sobre um curso que eu estou criando na Udemy de desenvolvimento Android com Jetpack Compose, que é uma das tecnologias mais interessantes da atualidade para desenvolvimento de aplicativos Android de maneira rápida, intuitiva, com uma sintaxe muito legal. E eu estou colocando aqui um link na descrição com uma promoção muito legal para vocês. E se você quiser me apoiar na criação de mais conteúdos como este, dê uma conferida no link ali na descrição, que eu acho que você vai curtir. E ó, vamos executar isso aqui pra gente ver o que acontece, tá? Ó, ele vai nos retornar um image writer, ok? Dentro desse image writer a gente vai ter este objeto iter, e dentro do iter a gente vai ter iter, filter e next. Dentro do next a gente vai ter o nosso output. E é basicamente dentro dele que a gente vai obter esses parâmetros aqui dentro do next para jogar eles dentro do nosso output, que é basicamente o que vai acontecer aqui. Então, basicamente, a gente vai pegar este objeto aqui, ponto next, e aí o que vai acontecer? Ele vai pegar o que tinha ali dentro do nosso objeto naquela opção next. Então ele vai pegar isso aqui como nosso resultado. E aí você pode obter o output e as demais opções que precisam, tá? E aí basicamente aqui a gente vai ter a criação do image output string, basicamente o endereço de onde vai ser feita a gravação. E aqui a gente vai ter este create image output string, que vai nos retornar um image output string. E basicamente, com este image output string, a gente vai colocar ele dentro
do nosso output dentro do objeto ImageWriter. Então eu vou testar isso para que a gente veja o que acontece. Então vamos lá. Vamos para cá. Pronto, aqui pegou o nosso Image Output String, que nos retornou um objeto Image Output String, que é esse cara aqui. E aí eu vou pegar este Image Output String e eu vou colocar isso aqui dentro do nosso output, para que eu possa trabalhar com o output e escrever essas informações dentro dele, tá? Então basicamente vai acontecer, ó, joguei dentro do output, tá? E agora vamos para a segunda parte. Agora a gente vai fazer a configuração dos parâmetros de escrita do WebP. O que é isso? Eu vou utilizar este cara aqui, tá? Aliás, só para avisar, eu preciso dessa importação aqui para poder utilizar o WebWriteParam. Então basicamente eu tenho aqui esse WebP-WriteParam, que é basicamente quem vai fazer a conversão em si. E eu tenho que passar para ele o nosso ImageWriter, que a gente criou anteriormente, e o locale. E aí depois eu vou setar as configurações do WriteParam, que é basicamente o Compression Mode, que eu vou dizer que vai ser explícito, ou seja, eu vou setar explicitamente o que vai ser feito. Vou setar o Compression Type, que é basicamente lossy. Então basicamente eu tenho duas opções, tá? Eu tenho lossy e lossless. Lossy é o que a gente está utilizando, é a compressão que você vai ter perdas. E o lossless é a compressão onde você não tem perdas. Onde basicamente você vai comprimir utilizando uma técnica onde você tenta buscar coisas repetidas e achar maneiras de tornar isso mais fácil de ser processado, que é basicamente a maneira que é utilizada para os arquivos zip, rar, enfim. E aqui eu vou setar a qualidade, que é basicamente esse parâmetro aqui, que é a porcentagem de compressão, é a porcentagem da qualidade da imagem. Então, por exemplo, nesse caso aqui eu setei para 0.8, ou seja, 80%. Isso significa que ele vai reduzir 20% de qualidade da imagem. Então, quanto menos eu colocar esse número aqui, menor o arquivo vai ficar, porém a qualidade do arquivo vai ficar também comprometida. Quanto maior o número, maior o arquivo vai ser, mas por consequência também vai ter uma qualidade maior. Então aqui 0.8 é uma boa medida em equilíbrio a isso. Então eu vou passar esse parâmetro aqui para dentro do Compression Quality e depois eu escrevo essas alterações dentro do nosso ImageWriter, que é quem vai gerar tudo isso, tá? Então, quando eu faço esse write, basicamente eu estou criando este arquivo, tá? Então, aqui dentro eu vou ter, primeiro, string metadata, eu botei null para justamente fazer um dos tipos de compressão possível, que é remover os metadados, que geralmente você vai ter alguns dados colocados nessas metadados que podem pesar um pouco no arquivo. Nesse caso aqui, como eu botei nulo, não vai ter metadados, tá? Depois eu tenho o image aqui, o IO image, onde eu vou colocar basicamente o objeto redimensionado. Não vou ter metadados, não vou ter thumbnail, então tudo nulo. E aí depois, para finalizar, o nosso write parameter, que é o objeto que vai ter as nossas configurações do WebP, tá? E aí depois eu vou ter aqui algumas coisinhas que eu não cheguei a explicar. Close e dispose são basicamente a mesma coisa, tá? Dentro do Image Output String, você utiliza o close. Dentro do ImageWriter, você utiliza o dispose. O dispose, que inclusive é o mesmo cara daqui. Então o Graphics 2D também usa dispose. E o que são esses caras aqui? Quando você cria um objeto que você está manipulando algo em memória, você tem que fechar esse objeto para não dar vazamento de memória. Então você precisa colocar
um comando para que esse objeto seja fechado ao final da execução, tá? Então vamos executar para ver se está tudo funcionando. Terminou a execução, vamos ver como é que está o arquivo. Gerou o arquivo, 167 KB, em comparação a quase 3 megas. Uma boa compressão. E ao final desse vídeo, nós vimos como faz a compressão de uma imagem em várias etapas, onde primeiro a gente faz a compressão da resolução dessa imagem, ou seja, a gente pega uma imagem de uma resolução muito alta, como um 4K, por exemplo, e transforma isso numa resolução fixa, determinada por a gente. No meu caso, eu coloquei 720p, que é uma resolução que ainda mantém uma qualidade ok, porém reduz bastante o tamanho da imagem para que ela se torne menor e, portanto, fique com uma compressão melhor. Depois disso, foi realizada uma etapa onde é feita a compressão dos dados para que este arquivo de imagem se torne um arquivo do tipo WebP, que é um arquivo que suporta um melhor tipo de conversão, de compressão, e consiga ter um tamanho menor. A gente também viu que quando a gente faz esse tipo de compressão, a gente consegue de maneira muito fácil gerar um arquivo já sem os metadados, que são responsáveis muitas vezes por deixar o arquivo um pouco maior. Então a gente também viu que tem como remover os metadados quando a gente está fazendo uma compressão. E quando a gente remove os metadados, a gente também vai estar reduzindo o tamanho do arquivo, tá? E se você quiser ver mais um vídeo relacionado à compressão, basta clicar aqui. E é isso. Espero que tenham gostado. E se gostou, deixa um like, comenta e se inscreve no canal para ver mais vídeos como este. Eu espero que tenham gostado e tchau!